Vontade do Caos. Capítulo 341 Cap 340 Limpando a sujeira da cidade. Parte 2. Paul, Beatriz, Lia e eu fomos os responsáveis por atacar uma das duas mansões. O local que iríamos atacar também tinha uma área subterrânea secreta onde estava localizada outra fábrica de drogas. Leonardo já confirmou o projeto do local. Sabemos que são 4 andares. Os 2 primeiros andares são onde são produzidos os medicamentos. O terceiro andar é onde tudo é guardado e o andar de cima é onde ficam os quartos e o escritório. Já sabendo que deve haver uma média de 20 inimigos ou talvez até menos, eu vou junto com Lyra para atacar e destruir aquele lugar assim como Lyra fez com o último na cidade anterior. Quando chegamos na segunda cidade nos separamos das demais no início da missão e fomos direto para a mansão. Como fiz na cidade anterior, me posiciono no telhado e ativo a barreira, enquanto Lyra parece estar preparando alguma coisa. A barreira já está ativa. O que você está fazendo, Lyra? Veneno. Estou fazendo para matar os inimigos deste lugar, mas vou precisar da sua ajuda. Lyra, no que você está pensando? Eu estava pensando em encher toda a mansão com veneno. O que você acha? Lyra, se você puder fazer isso, seria ótimo, mas seria melhor ser um veneno paralisante. Pelo que encontramos na primeira cidade que atacamos, deve haver prisioneiros ou escravos que os vampiros usam como fonte de alimento em algum lugar da mansão. É verdade, quase faço algo que me arrependeria depois. Obrigada, Beatriz. Lyra, espere apenas alguns segundos enquanto eu mudo o tipo de veneno que estou preparando. Lyra, claro, mas seja rápido. Minha magia não vai nos manter escondidos aqui para sempre. Tudo bem. Lyra, eu estava usando magia de ilusão ao nosso redor para que os outros não percebessem que estávamos aqui, mas não posso continuar assim para sempre. Lyra, que tinha uma pequena esfera de líquido na frente dela antes, abre um frasco e armazena o veneno que ela estava criando. Então ela abre alguns frascos fazendo algumas gotas saírem de cada frasco e se fundirem na frente dela. Quando uma esfera de líquido marrom escuro se forma, ela faz a esfera girar cada vez mais rápido por alguns segundos enquanto cria um círculo mágico ao redor da esfera. Menor extração de impurezas, maior Lyra. Quando a esfera para de girar, vejo que o líquido ficou marrom claro e tem uma pedrinha no meio. Lyra puxa o círculo mágico para baixo fazendo essa pedra escura no centro do líquido sair e jogar fora. Então a magia círculo desaparece enquanto ela armazena o líquido resultante em uma nova garrafa, o que levou menos de 2 minutos. Tudo está pronto. Sim, desta vez é uma poção muito complexa, pois não quero matar ninguém por acidente. Também precisava de um efeito rápido e imperceptível, então tive que misturar muitas coisas e remover as impurezas. Lyra, o que você precisa que eu faça? Você é mais furtivo do que eu. Vou fazer agulhas condensadas dessa poção que fiz. Suas luvas são impermeáveis assim como as minhas, mas suas técnicas de arremesso são mais rápidas e precisas do que controlar as agulhas para atacar. Lyra, imagino que não conseguiremos abrir as janelas de cada quarto sem arriscar que os inimigos percebam, mas não estou confiante o suficiente para não quebrar as janelas quando fizer as agulhas passarem pelas janelas que também acordarão os inimigos. Lyra, entendo. Você quer que eu jogue essas agulhas? Eu posso fazer isso sem quebrar as janelas, mas o que exatamente essa poção vai fazer? Antes de você jogar, eu vou misturar outra poção e condensá-la em uma agulha. 15 segundos depois, a reação das duas poções vai evaporar o veneno por todo o lugar, deixando todos dentro da mansão inconscientes. Lyra, então vamos fazer isso. O plano de Lyra foi muito interessante. Parece que essa garota é muito inteligente. Graças ao seu corpo que foi criado para ser muito forte e cheio de potencial, ela consegue me acompanhar enquanto circulamos pela mansão colocando seu plano em prática. Segurando agulhas líquidas deu uma sensação estranha em minhas mãos, pois precisava de um toque mais suave, mas me acostumei rapidamente. Quando terminamos, nós dois bebemos poções antes de acabar com os guardas do lado de fora. Dessa vez não haveria risco de pessoas inocentes morrerem, então nos separamos. Eu cuidei da frente da mansão e Lyra da parte de trás da mansão.
Quando terminamos, Lia me dá uma poção que eu bebo igual a ela antes de entrar na mansão. Eu ainda podia sentir um leve cheiro salgado no ar, mas nada aconteceu comigo. Enquanto caminhávamos de sala em sala matando todos os inimigos com facilidade, também encontramos guardas e empregadas inconscientes nos corredores. Então acabamos encontrando uma sala onde havia pessoas acorrentadas e parecendo fracas. Assim como eu havia pensado, Lyra parecia aliviada a ver que os prisioneiros ainda estavam respirando. Soltamos todos e damos poções de reposição de sangue. Também damos a todos um antídoto diluído. Segundo Lyra, eles devem acordar em 2 horas. Depois que todos os inimigos foram mortos, roubamos tudo o que podíamos desta mansão. Então vamos para os fundos da mansão, onde há uma loja de armas dos guardas. Atrás do armário onde estão as espadas havia uma passagem secreta com escadas que desciam. Vou na frente com Lyra logo atrás. Sinto a presença de 2 pessoas na minha frente. Vou devagar e coloco minhas mãos cobrindo suas bocas enquanto ativo a magia que criei nas palmas das minhas mãos junto com o efeito pelas minhas luvas. Os 2 soldados estavam congelados com a pele azulada, incapazes de se mover em questão de segundos. Usei meus sentidos aguçados nos arredores, mas não senti mais ninguém por perto. Eu não sabia que você era bom com magia de gelo. Lyra, eu não estou. Isso foi magia de fogo. Como você os congelou com magia de fogo? Lyra, a magia que usei absorve o calor do corpo, ao mesmo tempo que as minhas luvas têm o efeito de congelamento que pedi ao Rakan e a Tânia para colocarem. Normalmente é fraco, mas quando uso as duas juntas o efeito é imediato, como podem ver. Agora vamos continuar. Sinto que há pessoas na segunda porta à direita. Lia e eu começamos a matar todos no primeiro e segundo andares. Eles eram apenas alquimistas humanos, não podiam fazer nada antes de morrer. Ao mesmo tempo roubavam tudo que achávamos útil. No terceiro andar estava o armazém e, de acordo com a Lyra, este armazém era maior do que aquele que ela destruiu com a Layla. Não havia ninguém no armazém, então só roubamos os materiais de alquimia e deixamos as drogas aqui. No quarto andar, que era o último, começamos a matar rapidamente quem estava nos quartos. Quando chegamos à última sala, que deveria ser o escritório do responsável por este lugar, batemos na porta. Quando uma voz de mulher nos permite entrar, abre a porta lentamente enquanto Lyra joga uma esfera de líquido dentro que explode liberando gás por toda parte. A mulher se levanta e tenta usar um feitiço, mas antes de completar o círculo mágico cai morta sobre a mesa. Este gás é veneno, nem mesmo um veneno muito forte, pois só queríamos capturá-la. Pensamos que poderia ser um vampiro ou um demônio, mas aparentemente era apenas um humano. Depois de acabarmos com todos os inimigos, Lyra espalha poções explosivas enquanto joga um líquido inflamável no chão enquanto voltamos. Quando estamos na porta da passagem secreta, eu jogo uma bola de fogo e logo começamos a ouvir explosões abafadas seguidas por tremores. Depois disso, desativei a barreira e saímos de lá voltando para o ponto de encontro fora da cidade. Pojai, Erika e eu fomos atacar a sede do governo naquela cidade. Era um prédio de 3 andares. As ruas ao redor estavam sendo patrulhadas por soldados, mas nenhum deles se aproximou do prédio. Consegui entrar no prédio com a Erika. Dentro do prédio encontramos apenas 15 inimigos. Havia 6 humanos, 8 vampiros e um demônio. Estavam todos no mesmo lugar que parecia ser uma sala de reuniões. Pelo pouco que pude ouvir, o diabo que estava no comando da reunião estava falando em começar a aumentar os impostos na próxima semana para que eles possam estocar mais dinheiro antes do início do plano. Menor coração flamejante, o maior Erika. Erika volta para sua forma de demônio enquanto coloca uma mão no chão e vejo um círculo mágico aparecer por toda a sala de reunião. Logo as 15 pessoas começaram a gritar de forma desesperada e agonizante. Quando entramos, Erika voltou à sua forma humana antes de começar a matar um a um e os outros nem pareciam notar nossa presença. Tudo o que podiam fazer era gritar de dor enquanto seguravam seus peitos. Depois de acabar com todos os inimigos, roubamos apenas coisas que seriam úteis e deixamos o resto para trás enquanto saímos de lá, desativando a barreira que também impede o som de dentro, para que nenhum soldado apareça aqui.
Ao sairmos da cidade para ir ao ponto de encontro, converso com Erika para tirar uma dúvida. Que tipo de maldição você usou neles? Foi uma maldição que os fez sentir dor como se seus corações estivessem em chamas dentro de seu corpo. Essa maldição só causa dor e nenhum dano real. Erika, o nível de dor deve ter sido muito alto, dado o estado em que estavam. Esta maldição foi inútil contra as tropas de Farus na cordilheira. Esta foi a primeira vez que foi realmente útil. Erika, eu estava começando a me perguntar o quanto essa magia poderia ser usada em batalha, mas parece ser bastante eficaz. Erika, quanto tempo dura a maldição? Enquanto o alvo da medição tiver mana em seu corpo, eu faço quase todas as maldições que uso a mana do inimigo contra ele. Erika, enquanto ouço a forma como Erika usa suas maldições, fico impressionada com a facilidade com que ela fala sobre isso e seu sorriso feliz ao dizer que seu trabalho deu frutos tão horríveis. Ela realmente está estudando maldições profundamente. Vontade do Caos. Capítulo 342 Cap 341 Limpando a sujeira da cidade. Parte 3 Povnix. Durante os dias que fariam a viagem para a próxima cidade, Layla e eu decidimos tentar uma forma diferente de coletar as pedras pretas que eram usadas nas ruas e esgotos. Para isso, fui conversar com o Leonardo para saber um pouco mais sobre a construção das ruas nessas cidades. Depois de uma longa conversa, descobrimos que sob a pedra preta é uma vala de pedra normal que serve de base para a rua. A espessura da pedra preta é de 2 palmas. Isso é necessário para resistir até mesmo ao ataque de uma onda de monstros. Um humano normal não seria capaz de levantar uma dessas pedras com sua força. Depois de conversar com o Leonardo, comecei a pensar em alguns planos com a Layla. Isso porque na última cidade as fadas e espíritos que lideramos não ajudaram muito. Nós dois fizemos quase barulho e demoramos muito fazendo isso, que nos fez até atacar no final por aqueles que podem nos ver. Para evitar uma situação de risco para nós dois, decidimos elaborar um plano para fazer esse trabalho com mais eficiência. A cada plano que pensávamos, iríamos ao Leonardo para ver se o plano era viável. Leonardo descartou a maioria dos nossos planos, mas felizmente conseguimos pensar em um plano que poderia ser usado. Esse plano precisaria de Layla e eu trabalhando juntos, mas seria muito mais fácil e rápido coletar essas pedras pretas. Quando chegamos à cidade, estávamos prontos para colocar nossos planos em prática, mas teríamos que esperar. O mestre disse que devemos esperar 1 hora para iniciar nossa missão para não alertar os inimigos antes que os outros consigam isolá-los com as barreiras. Depois de 1 hora de espera, começamos a correr em direção à cidade. No caminho vimos Vanessa, Rakan e Osiris voltando quando começamos nossos planos. Nosso plano era bem simples. Pedimos a Anton que criasse uma ferramenta para o nosso plano cujas medidas e formato pedimos a ajuda do Leonardo. Como era uma ferramenta tosca, não precisava de muito cuidado com os detalhes. Mas mesmo assim Anton precisou de 2 dias para criar esta ferramenta. O que pedimos para Anton foi uma placa de metal grossa e curva quase da largura de uma rua com um lugar para segurar na parte de trás. Eu com a minha força de dragão iria empurrá-los sob as pedras negras, fazendo-os levantar usando esta placa de ferro como uma rampa. Enquanto isso, Layla estaria voando acima de mim usando magia de gelo na placa de ferro para que as pedras negras pudessem escorregar mais facilmente. Layla também seria responsável por deixar sua magia espacial ativar em cima da placa de ferro para evitar que as pedras pretas voassem para trás ou para os lados, para que pudéssemos fazer nossa tarefa mais rápido. Leonardo disse que poderia funcionar, já que as pedras pretas não estão presas ao solo por nada além do próprio peso, mas fazer isso exigiria muita força, mas isso não seria um problema para mim. Quando o prazo de 1 hora acabou, Layla e eu fomos até a cidade e removemos algumas das pedras pretas do início de uma rua para que eu pudesse me posicionar com a placa de ferro. Depois disso, Layla usou magia de gelo criando camadas de gelo em cima da placa de ferro. Eu faço uma transformação parcial apenas em meus braços e pernas, que ficam um pouco maiores e cobertos de escamas de cristal preto com brilhos de energia. Então eu seguro firme no chapa de ferro por trás e começo a correr com todas as minhas forças. Eu pensei que seria mais difícil,
Mas parece que foi mais fácil do que eu esperava. Consegui correr a uma velocidade razoável fazendo dezenas de pedras pretas voarem para cima por segundo. Com isso conseguimos limpar uma rua inteira em poucos minutos. Quando terminamos olhamos para trás com sorrisos no rosto. Foi mais fácil do que pensávamos, certamente mais fácil do que quando fizemos na primeira cidade. É mais fácil para você, pois você só precisa usar sua força para empurrar essa placa de ferro. Layla, eu tive que controlar dois feitiços ao mesmo tempo. O gelo estava quebrando muito rápido e eu tinha que colocar novas camadas de gelo continuamente. Além disso, eu não podia perder minha concentração com a magia espacial. As pedras poderiam voar em direção a casas nas laterais das ruas. Layla, se você quiser, podemos trocar de lugar. Você só diz isso porque sabe que não tenho sua força absurda. Layla, mesmo que nosso trabalho seja mais rápido agora, ainda precisamos fazer isso logo antes que as pessoas se acumulem mais. Sim, eu não quero ser atacado pelas pessoas que estamos salvando novamente como aconteceu na outra cidade. Layla, nós não podemos culpá-los. Ninguém sabe o perigo que eles estão vivendo nestas cidades. Eles nem sabem que seus governantes são demônios do mal. Agora vamos voltar ao trabalho. Nessa velocidade vamos terminar muito mais rápido. Layla e eu fomos de rua em rua. Demoramos um pouco mais de 30 minutos nas ruas antes de irmos para os esgotos onde levamos uma hora por causa da água atrapalhando. Depois que terminamos, voltamos para o ponto de encontro que ficava perto de uma grande árvore na floresta fora da cidade. Assim que chegamos lá o mestre jogou 2 poções de sabonete líquido em nós. Eu realmente aprecio isso como água de esgoto não é algo que você gosta de pensar no que mais está misturado nela. Depois de ficar limpo me senti renovado. Estávamos todos aqui. Então entramos no calabouço e o mestre sai em alguma direção procurando um lugar onde possamos descansar por um dia para decidir nosso próximo passo. Pousanos, assim que chegamos na segunda cidade, comecei o plano quando o céu escureceu. O lugar que atacaria seria o castelo onde mora o duque daquele lugar. Pelas informações que temos ele não deveria estar aqui, mas a partir das informações, temos todos no castelo são demônios. O castelo não era tão grande quanto eu esperava. Era do tamanho de uma mansão, parecia mais uma fortaleza do que um castelo. Assim que cheguei lá me posiciono no centro do terreno para ativar a barreira. Então começo a matar os soldados do lado de fora. Só pelo cheiro dos monstros que sinto o cheiro deles posso adivinhar que são os Quimera Soldiers que Rakan me contou sobre. Para não correr riscos desnecessários usei minha espada para decapitar todos. Fiz isso usando magia elemental do vento e habilidades para aumentar minha velocidade. Também continuei me escondendo nas sombras. Matei e joguei os corpos dentro das sombras ou mantive dentro de um item de armazenamento. Levei apenas um pouco mais de 10 minutos para me livrar dos 20 soldados lá fora. Depois disso, entrei no castelo. Primeiro matei os que andavam nos corredores que eram alguns soldados patrulhando dentro do castelo ou empregadas. Matei todos no primeiro golpe usando apenas minha espada e adaga. Aproveitei para me acostumar já que só pratiquei sem matar ninguém dentro da masmorra. Não demorei muito para limpar os corredores e começar a atacar os quartos dos soldados e das empregadas, pois estavam dormindo era mais fácil e aproveitei para treinar meus venenos neles. Depois de terminar tudo eu estava indo em direção aos quartos do andar de cima onde costumam ficar os servos mais importantes. Decidi deixar o quarto com a porta maior por último sabendo que seria o quarto do duque. Com minhas habilidades de detecção, eu sabia que havia alguém dentro da sala. Pensei que poderia ser o duque e, assim como pensei, já poderia ter retornado da capital do reino Macari. Com isso em mente, eu elimino todos os outros no castelo antes de ir para aquela sala. Mas antes de entrar na sala a porta se abre e uma mulher sai. Ela era uma mulher muito bonita e com cabelos loiros e pele branca. Ela usava uma estranha camisola branca cheia de manchas vermelhas. Ela parecia estar na casa dos 20 anos, mas seus olhos verdes foram o que me chamou a atenção imediatamente. Seus olhos me lembraram de alguém morto por um segundo.
Mas então notei uma pressão e intensidade dentro daqueles olhos que estavam mortos à primeira vista. Essa mulher não parecia forte, mas sentia que não era o que parecia. Eu me escondi dentro das sombras e a segui. Não demorou muito para perceber que as manchas vermelhas em sua camisola eram de sangue. Além disso, senti que o cheiro de sangue na camisola era o mesmo cheiro que eu sentia vindo do corpo dela. Percebi também que aquele sangue já estava seco. Não era algo novo e ele não entendia por que ela usava algo assim. Conforme continuei a segui-la, notei que ela estava se escondendo no início, mas logo percebi que não havia ninguém nos corredores e comecei a sorrir. Foi a primeira vez que pude ver um brilho de loucura e crueldade em seus olhos junto com um sorriso estranho antes de continuar. Entrando em uma sala com grandes janelas onde ela começa a olhar para fora. Depois que ela olhou para fora, ela começou a falar aparentemente para si mesma como se estivesse feliz em perceber que alguém deve estar atacando este castelo. Mas então ela fala como se tivesse notado minha presença dirigindo suas palavras para mim. Saio das sombras e falo brevemente com ela. Descubro que ela é a esposa do duque e que ela é humana. Ao se apresentar com um sorriso perturbador e olhos cheios de insanidade, ela também levanta a camisola mostrando a parte inferior do corpo onde vejo uma marca de escravidão assim como vi em Rakan e Leonardo, mas também vi queimaduras, hematomas, cortes e várias outras cicatrizes que não consegui identificar. Foi nesse momento que comecei a montar o quebra-cabeça. Não sei exatamente o que essa mulher passou, mas seja o que for, ela está quebrada além de qualquer retorno. Seu olhar não pode mais ser considerado de um humano. Tentei fazer um teste para descobrir o que mais ela estava escondendo, então fiz algumas perguntas. Na primeira pergunta ela soltou uma sede de sangue tão grande que parecia que eu estava na frente de um monstro insano. Seus olhos estavam cheios de vontade de matar, mas no segundo seguinte voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Parece que ela está mais quebrada do que eu pensava inicialmente. Pude sentir a grande escuridão que ela suprime dentro dela. Eu só tenho um jeito de quebrar a marca da escravidão feita com uma maldição, e isso é fazer dela minha serva, assim como fiz com Rakan e Leonardo. Mas mesmo que houvesse outra maneira, eu não poderia libertar alguém como ela no meio de pessoas. Ela nunca será capaz de viver entre pessoas normais, além de dizer que dependendo do ambiente em que vive, ela pode se tornar um verdadeiro monstro assassino. Com esse tipo de pensamento decidi que a levaria comigo. Minhas habilidades podem lidar com a escuridão dela assim como Erika, mas mesmo assim a mente dela está muito quebrada, então não sei se vou conseguir pegá-la de volta ao normal. Talvez ela esteja além do que eu possa ajudar, mas aqueles ao meu redor estão longe do normal, então ela não ficará tão deslocada. Quando a alcanço, tiro minha máscara para mostrar que sou um vampiro. A decisão deve ser dela. A meu ver, a melhor maneira de lidar com sua forte intenção de matar é direcioná-lo para a pessoa que fez ela sofrer. Acho muito justo que ela tenha a oportunidade de buscar justiça para si mesma. Então eu vou dar a ela essa oportunidade se ela quiser. Vontade do Caos, capítulo 343, cap 342. A caminho da próxima cidade, depois de fazer a proposta para a mulher chamada Alessandra, ela começou a chorar ao pegar minha mão. Seus olhos ainda estavam cheios de loucura, mas dessa vez o que eu vi dentro deles não era ódio ou raiva, era tristeza. Quando ela começou a chorar, não pare. Depois de muito tempo, ela simplesmente perdeu a consciência em meus braços enquanto chorava. Este duque realmente conseguiu me irritar desta vez. Ao abraçar essa mulher, notei como seu corpo era magro. Além disso, pude dizer que ela era tão forte quanto uma pessoa comum. Mas quando usei minha habilidade de identificá-la para ver seu status, fiquei surpreso com o que vi. Ela tinha estatísticas altas de inteligência, defesa e vitalidade que me encheram de fúria, pois eu sabia que a maneira de aumentar as estatísticas era treinar essas características físicas. Isso significa que para aumentar a defesa você tem que ser espancado, e para aumentar a vitalidade você deve estar à beira da morte. Se não bastasse isso, os empregos que ela teve em sua história foram escrava, empregada doméstica e torturadora. Eu nem conseguia pensar no que essa mulher teve que passar para conseguir esses empregos, mas quando verifiquei os títulos,
Minha fúria atingiu um nível que não sentia desde que a vida de Diana estava em perigo durante a missão dos zumbis na cidade de Valem. O Reino Trigan. Título de Alessandra, Duquesa, escravo de Garius, brinquedo Garius, mascote de Garius, louco, sozinho, pessoa quebrada, sobrevivente, vontade do demônio, Dark Believer, o deus demônio da vingança, ver esses títulos me fez querer conhecer pessoalmente esse Duque Garius para fazer com ele o que ele nunca pensou ser possível. Não vou permitir que esse bastardo morra mesmo que ele implore. Quando eu vi, quase todas as suas habilidades eram resistência a diferentes tipos de venenos, resistência a golpes físicos, resistência a feitiços, resistência a diferentes elementos, resistência a doenças, resistência à fome, resistência ao medo, resistência à dor, etc. Todas essas habilidades de resistência foram maximizadas ou perto disso. Além disso, ela tinha uma habilidade mente insana também maximizada. Eu não posso nem dizer como ela conseguiu sobreviver. Tudo o que sei é que estava cheio de fúria e sede de sangue que esperava não sentir novamente. Nem conhecia essa mulher, mas o que ela passou é inexplicável. Essas habilidades e títulos não têm motivos para serem carregados por uma pessoa ordinária. Quando estava quase perdendo o controle das minhas emoções, senti duas energias diferentes envolverem meu corpo me acalmando. Pude sentir que essas energias carregavam a presença das deusas Selene e Aine. Deve ter vindo das minhas bênçãos. Depois de me acalmar um pouco, seguro essa mulher em meus braços enquanto termino de roubar tudo do cofre, biblioteca, sala secreta e cozinha. Leonardo foi quem renovou esse castelo também e foi ele quem me contou todos os segredos desse lugar. Depois de roubar tudo, eu desativo a barreira e saio para sair da cidade até o ponto de encontro, onde fico em silêncio esperando todos voltarem. Depois de muito tempo de espera, todos voltaram, então eu abro o calabouço para entrar. Deixo a mulher nos braços de Nix conversando para encontrar um quarto para ela na mansão. Assim que todos estiverem dentro do calabouço, eu fecho o portão e vou procurar um lugar seguro para planejar nosso próximo passo. Depois de 2 horas encontro uma caverna em uma parede de penhasco com mais de 10 metros de altura. Vou voando até lá e acho que estava vazia por sorte. Então fecho a entrada da caverna com a magia do elemento terra e depois abro o portão da dungeon para entrar. Quando chego na mansão, Freya me para e me puxa para uma sala separada, com uma expressão séria no rosto. Onde você encontrou essa mulher? Freya, ela é a esposa do duque deste lugar. Esposa. Freya, esta foi a primeira vez que vi um olhar de fúria no rosto normalmente calmo de Freya. Ela parece surpresa com o que eu disse enquanto tinha um olhar assassino em seu rosto. Você deve se lembrar que o Duque é um demônio extremista que odeia humanos. Então por que ele se casaria com um humano? Quando Nix a trouxe, fui eu que a levei para o banho. Felizmente, não gostaria que Karina visse o que testemunhei. Freya, eu posso imaginar. Eu vi o status dela, por seus títulos e habilidades. Eu sei que seu corpo não mostrará nem metade do sofrimento e humilhação que ela passou. Você encontrou este Duque? Freya, não. Caso contrário eu teria trazido de volta comigo. O que você vai fazer com ela? Freya, ela vai morar aqui. Você não viu os olhos dela? Ela não vai conseguir viver uma vida normal. Eu pensei que esse lugar estranho e bagunçado seria melhor para ela. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quero saber se o mestre vai usar suas habilidades nela. Freya. Eu não sei. Enquanto esperava que os outros voltassem do ataque à cidade, pensei no que deveria fazer com ela. Mas mesmo agora estou muito confuso sobre o que devo fazer. Sua habilidade dela poderia consertar seu corpo. Eu vi como o mestre deu nova vida a Layla, Sophia, Samira e Jade. Freya, desta vez é diferente. Por que é diferente? Freya, porque ela vai se transformar em um demônio se eu usar minha habilidade nela. Ela guarda ainda mais escuridão dentro dela do que Erika quando a conheci. Mas ouvi dizer que você foi capaz de tirar a escuridão de um elfo que sofreu nas mãos de piratas. Freya, você não pode fazer o mesmo por ela. Você não pode tirar essa escuridão. Freya, há uma diferença.
O elfo da época estava sendo consumido pelo desespero. Ele rejeitou essa escuridão. Mas essa mulher aceita essa escuridão. Ela se apega a essa escuridão com força. Acho que foi isso que a manteve viva. Foi esse ódio que a manteve viva até agora. Eu não sei se ela gostaria de se tornar um demônio. Ela não parece guardar rancor contra a própria raça demônio. Mas eu não sei o que aconteceria se ela mesma fosse um demônio. Suspirar na minha longa vida. Vi pessoas como ela, mas nunca em um estado tão ruim. Gostaria de poder ajudá-la de alguma forma. Freya, então ajude. Quando ela acordar, trate-a como você trata todo mundo. Isso será suficiente até que ela decida o que quer fazer. Independentemente do que eu acho certo ou errado, a decisão ainda pertence a ela. Vou deixar a escolha nas mãos dela. Não seria melhor transformá-la em um vampiro? Freya, eu não sei se isso ajudaria. Minha habilidade ainda queimará a escuridão dentro dela e a transformará em poder que será devolvido a ela. Ela vai acabar se transformando em uma espécie de vampiro-demônio. Mas isso não seria melhor. Pelo menos ela teria um pai e irmãos que poderiam ser um apoio emocional para ela, assim como Erika usou você para apoio emocional. Freya, Erika fez isso por você? Não, foi Diana quem me disse isso quando estava bêbada. Freya, eu vou dar a ela essa opção também, mas a decisão é dela. Mas uma coisa que não vai mudar é que quando eu encontrar esse duque vou deixar nas mãos dela. Ninguém mais tem o direito de puni-lo. Eu não posso dizer se isso ajudaria ou a levaria ainda mais fundo. Freya, eu nem sei se está certo, mas ela precisa disso para seguir em frente. Parece que Freya ficou muito afetada com o que viu enquanto dava banho em Alessandra, mas posso entendê-la. Senti o mesmo quando vi o status dela. Depois de conversar um pouco com Freya, fui conhecer os outros para saber como chegaríamos à próxima cidade. Durante a reunião decidimos continuar a pé comigo revezando com Nyx para a próxima cidade, mas isso ainda levar uma semana. Também contei a todos sobre a Alessandra. Safira mostrou respeito dizendo que admirava a Alessandra por sobreviver tanto tempo e ainda ter vontade de lutar. Jade tinha a mesma opinião de sua mãe. Outros tinham opiniões semelhantes. Os diferentes eram Ivan, Vanessa, Lyra e Leo, que mostraram repulsa contra o demônio que a fez isso com Alessandra, bem como pena pelo que aconteceu com ela. Eusaris não mostrou nada parecido com seus filhos, mas Samira estava chorando. Cariana não estava aqui por sorte, mas Freya vai contar para a filha mais tarde de uma forma que seja mais fácil para a filha entender. As pessoas que tiveram as reações mais estranhas foram Layla e Erika. Elas tinham um brilho maligno nos olhos mas não falavam nada. Erika olhou na minha direção e parecia que sabia o que eu estava planejando fazer. Ela disse que queria falar com Alessandra. Eu não sabia se seria certo fazer isso, mas achei que seria bom descobrir como ela reage em torno de um demônio que não fez nada com ela. Falei sobre ela apenas superficialmente. Evitei falar sobre os seus títulos, habilidades e cicatrizes. São coisas que não devo revelar sem a permissão de Alessandra. Só queria que os outros soubessem um pouco sobre ela para poder ajudá-la em sua adaptação morando aqui. Terminada a reunião fui tomar banho e depois tentei dormir, mas não consegui. O que aconteceu hoje me fez perder o sono. Vontade do Caos. Capítulo 344 Cap 343. A decisão de Alessandra partiu um povo a Alessandra. Não sei quanto tempo chorei em seus braços naquela noite. Desde a morte de meus pais não chorei. Desde aquele dia a dor e humilhação que aquele diabo me fez não doeu tanto quanto a tristeza, solidão e desespero que senti pela morte de meus pais. Naquele dia eu sabia que não havia mais ninguém no mundo com quem eu pudesse contar. Eu sabia que estava sozinho e tudo que eu podia fazer era aguentar até o dia que eu pudesse ver aquele diabo sofrer. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, alguém estendeu a mão para mim com um sorriso sincero no rosto. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinho. Eu finalmente podia sentir o calor de outra pessoa. Pela primeira vez em anos havia alguém que se zangava por mim.
Tudo que eu sabia era que quando as lágrimas começaram a sair dos meus olhos eu não conseguia parar de chorar. Enquanto chorava eu sentia como se um peso que eu carregava por muito tempo estivesse desaparecendo a cada lágrima, até o momento em que minhas pálpebras ficaram tão pesadas que perdi a consciência. O que aconteceu depois foi que eu estava naquele sonho novamente. Um sonho onde este castelo odioso é destruído e os corpos de todos estão mutilados ao meu redor. Mas desta vez algo foi diferente. Desta vez tudo ao redor estava escuro. No meio dos escombros do castelo havia um trono gigantesco onde estava sentado um ser que não podia ver. Seu corpo todo estava escondido pela escuridão. Tudo que eu podia ver eram seus olhos vermelhos intensos olhando para mim enquanto uma sede de sangue sem limites se espalhava pelos arredores. Você provou ser digno. Além disso, você mostrou que mesmo como um humano você foi capaz de controlar aquela escuridão dentro de você ao invés de ser consumido por ela. Essa voz, essa estranha figura emanando dessa sede de sangue sem limites me fez sentir segura e calma. Em algum momento eu me ajoelhei sem perceber, mas quando a estranha figura começou a falar eu reconheci quem era. Esta foi a terceira vez que eu vi desta vez. Foi esta voz que me acordou a tempo de conhecer aquele jovem vampiro. Eu sou aquele que ouviu suas orações anos atrás. Eu sou o deus demônio da vingança, Vidark. Deus Vidark, você superou uma provação que poucos conseguiram, mantendo sua paciência até o momento certo de buscar sua vingança. Deus Vidark, deste dia em diante, você não será apenas meu crente, mas também lhe dou minha bênção para ajudar em sua vingança. Deus Vidark, logo uma luz negra sai da escuridão e cobre meu corpo. Senti uma onda de poder passar pelo meu corpo. Muitos neste mundo se perdem em sua vingança, escolhendo culpar as pessoas que não fizeram nada com eles simplesmente porque são da mesma raça, gênero, reino ou status da pessoa de quem querem se vingar. Deus Vidark, há também aqueles que desistem de sua vingança por medo ou simplesmente porque a escuridão dentro deles se rendeu. Deus Vidark, essas pessoas não merecem meu poder e não merecem buscar vingança justa. Deus Vidark, somente aqueles que são capazes de direcionar sua vingança para o alvo certo e conseguem controlar a escuridão dentro de si merecem meu reconhecimento e minhas bênçãos. Deus Vidark, jovem Alessandra, você suportou sofrimentos que não merecia e sua vingança é considerada justa. Você mostrou autocontrole, paciência e sabedoria durante o tempo em que eu estava olhando para você. Deus Vidark, hoje você colhe as recompensas pelo que conquistou para si mesmo. Aqueles que buscam vingança estão destinados a renascer como novas criaturas, pelo que sofreram ou porque conseguiram se vingar. Isso os marcará para sempre e os mudará de uma maneira permanentes. Não poderão voltar ao que eram antes. Deus Vidark, agora chegou a hora de sua decisão. Chegou a hora de decidir como você vai renascer e quem você será. Deus Vidark, enquanto lhe falava, senti grande felicidade ao ouvir suas palavras. Ele aceitou minha vingança, reconheceu meus esforços até hoje e me deu seu poder. Cada uma de suas palavras estava eternamente gravada em minha mente. Suas palavras me trazem conforto. Mas eu senti que enquanto lhe falava o ambiente ficava cada vez mais escuro até que tudo que eu podia ver eram aqueles olhos vermelhos na escuridão. Então eu acordei. Quando acordei havia uma cobra preta e branca deitada em cima de mim. Quando abri os olhos ela levantou a cabeça enquanto olhava para mim. Que cobra linda! Eu acariciei o corpo da cobra que está feliz antes de se enrolar em meu braço enquanto ela sobe até meu ombro enquanto eu a levanto. Olhei em volta percebendo que aquele não era o meu quarto. Além disso, eu estava deitado em uma cama confortável ao invés do chão duro de sempre. Levanto-me indo até a janela mais próxima. Quando olhei o que vi foi uma bela floresta e um jardim com muitas flores. Havia uma elfa branca com roupa de empregada e um homem fera regando as plantas do jardim com sorrisos no rosto. Olhei para o céu vendo algo estranho. Porque há apenas um sol no céu. A pequena cobra no meu ombro aponta para roupas que estavam dobradas sobre uma mesa no quarto. Só agora que percebo que estou usando uma camisola diferente. Esta não está manchada de sangue e tem um cheiro suave e agradável de flores. Vou até as roupas dobradas e troco de roupa.
A roupa era uma linda camisa branca com bordado de flores e uma calça preta confortável. Tinha também um simples par de sapatos. Quando me vesti, notei que todas aquelas roupas e sapatos eram exatamente do meu tamanho, mas não reconheci essas roupas, além de que todas pareciam novinhas em folha. Quer que eu vá até lá? Tudo bem. Quando terminei de trocar de roupa, a cobra começou a apontar para a porta. Eu abro a porta e a cobra começa a apontar direções para mim. Então uma linda elfa branca aparece saindo de uma sala e parece surpresa ao me ver. Bom dia, senhorita Alessandra. Meu nome é Freya. Você está com fome? Freya, onde estou? Esta é a mansão do mestre Zenos. Freya, Zenos. Por acaso ele esqueceu de se apresentar? Freya, suspirar. Ele era o vampiro jovem, de pele escura e ruiva. Freya, então o nome dele era Zenos. Você não comeu nada desde que chegou inconsciente ontem à noite? Por favor, me siga até a cozinha, ainda há comida de mais cedo. Freya. Foi uma sensação estranha ser tratada tão bem por uma empregada. Ela foi muito educada e gentil. Ela também me guiou até a cozinha, onde encontro uma jovem de pele negra e cabelo azul escuro bebendo um copo cheio de um líquido vermelho espesso. Eu só sabia pelo olhar que era sangue, então essa jovem deve ser uma vampira. Oi, Alice, você já terminou a limpeza? Freya, olá, senhora Freya. Alice, bom dia, senhorita Alessandra. Alice, eu terminei minhas tarefas. Eu estava fazendo uma pausa antes de ir treinar com a senhorita Sophia. Alice, vá em frente. Eu só vim pegar algumas das sobras de comida para a senhorita Alessandra de mais cedo. Freya, eu vejo a elfa não se importando com o Rogue bebendo sangue na frente dela. Então a elfa caminha até uma mesa com várias bandejas cobertas segurando um prato. Logo ela volta com um prato com um grande pedaço de carne, legumes e pão. Aqui está, espere um minuto e eu vou pegar um copo de suco para você também. Freya, depois de comer a melhor refeição que tive em anos, a elfa chamada Freya me guiou pela mansão enquanto me apresentava as pessoas que encontramos pelo caminho. Comecei a perceber que havia muitas corridas aqui. Então quando cheguei na biblioteca havia uma mulher demônio sentada lendo um livro. Ela tinha cabelos pretos e pele azul clara com um rabo fino balançando atrás dela. Esta é Erika, uma das primeiras a ficar ao lado do mestre Zenos. Agora deixe-me mostrar-lhe os jardins. Freya, não tente correr com ela, Freya. Eu disse ontem que queria falar com ela. Erika, seria melhor esperar mais um momento. Ela acabou de acordar. Freya, não se preocupe comigo. Se você quer conversar então vamos lá. Meu nome é Alessandra. Parece que Freya queria me tirar de lá. Pelo que eu vi parece que falaram sobre mim ontem à noite. Mas o que me chamou a atenção foi a razão pela qual a mulher demônio queria falar comigo. Caminho até a frente do demônio com o nome Erika enquanto me apresento. Ela faz o mesmo e nos sentamos em uma mesa próxima. Freya trocou olhares com esse demônio antes de sair dizendo que iria buscar chá para nós dois. Sobre o que você gostaria de falar? Nada muito importante. Eu só queria conhecê-lo melhor, mas percebo que o mestre disse a verdade. Erika, o que ele disse? Que você era uma pessoa quebrada. Olhando em seus olhos eu posso entender por que ele disse isso. Erika, ele está certo. Estou totalmente ciente da minha condição, mas estou feliz que pelo menos uma pessoa esteja afirmando o óbvio enquanto todos que encontrei evitam certos assuntos. Eles estão apenas preocupados com você. Eles não percebem que essas coisas não importam. Na sua condição poucas coisas deveriam importar, certo? Erika, é verdade. Eu parei de me importar há muito tempo com o que os outros dizem ou pensam sobre mim, mas devo dizer que acho estranho ser tratado tão bem por todos aqui. Todo mundo é tratado assim, então se acostume. Erika, eu vou ficar bem se eu puder comer uma comida tão boa quanto essa de novo. A comida é realmente incrível, você terá refeições assim todos os dias. Erika, enquanto conversávamos, senti que essa mulher estava me analisando, prestando atenção em meus olhos, voz, comportamento e rosto. Suspirar logo ela suspira e me mostra um sorriso sincero. Estou surpreso que você realmente não sinta nenhum ódio ou desprezo por mim por ser um demônio.
Acho que o mestre não terá que se preocupar muito com você. Érica, então você e Freya estavam preocupados com isso? Ele já me fez essa pergunta e eu lhe respondi sinceramente que não tenho ódio pela raça demoníaca. Eu não odeio demônios, só odeio aqueles que me fizeram mal, especialmente meu marido. O mestre não entrou em detalhes. Ele apenas disse superficialmente o que aconteceu com você. Devo admitir que você resistiu muito mais do que eu. Eu respeito isso. Érica, obrigado. Faz muito tempo desde que ouvi alguém dizer que me respeita por alguma coisa. Essa mulher demônio de nome Érica é muito agradável de se conversar. Seus olhos são vermelhos e mostram uma frieza e crueldade inatas que ela deve possuir. Por algum motivo sinto alguma semelhança entre nós duas. Então passei algum tempo conversando para ela na biblioteca para saber mais sobre Zenos e este lugar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.